Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos começar aqui a nossa correção de exercícios que visam aí a disciplina de nivelamento em matemática básica para o curso de mecatrônica. A ideia aqui é que nós façamos a resolução de exemplos, de exercícios, nos casos em que nós façamos uso aí do Sistema Internacional de Unidades com conversão em notação científica. Vamos lá, vamos começar a resolver. O primeiro exercício dessa lista, ele indicava o seguinte, exercício 1, mencionava-se o seguinte, que a Terra tem a forma aproximadamente de uma circunferência com 6,37 10 a sexta metros de raio. Essa era a informação que era dada, raio da Terra. O que era pedido aí, no caso, eram três coisas. Determina a circunferência da Terra em quilômetros, a área da superfície da Terra em quilômetros quadrados e o volume da Terra em quilômetros cúbicos. A ideia desse exemplo aí, desse exercício, é que nós fizéssemos uso aí de conversão de unidades. Então, como ele quer que eu faça essa conversão em quilômetros no item A, o mais indicado seria realizar o processo de conversão em cadeia. A gente sabe que eu tenho aqui 6,37 vezes 10 a sexta em metros. Ele quer que eu obtenha em raio, em quilômetros. Então, para fazer isso, convertendo em cadeia, eu sei o seguinte, que 1 quilômetro tem 1000 metros. Então, para que eu pudesse fazer essa associação, eu poderia escrever assim, olha, 1 quilômetro em 1000 metros equivale a 10 a terceira em metros. Fazendo esse processo, eu observo que eu cancelo metro com metro, aí eu tenho a divisão de potência de mesma base, eu repito a base e subtraio expoente uma vez que estou na divisão, então isso aqui equivale a 6,37 vezes 10 a terceira em quilômetros. Daqui para obter o comprimento da Terra, da circunferência, eu obtenho essa equação, 2π vezes r, e aí bastasse que eu aplicasse ela. Então ficaria C igual a 2π, multiplicando por 6,37 vezes 10 a terceira. Aí o cuidado que eu tenho que tomar, se eu adotar o meu π aqui, ó, em termos de uma aproximação bem fina não, uma aproximação, né, grosseira, na verdade, de 3,14, multiplicando esses fatores e colocando eles em notação científica, eu teria aí um resultado, fazendo um cálculo aproximado, de 4, né, aproximadamente 4 vezes 10 a quarta em quilômetros. Por que eu estou fazendo isso? Se eu multiplicar 2, vamos pegar aqui a nossa calculadora. Se eu pegar 2, multiplicar Shift, usando o comando, e multiplicar por 6,37, eu tenho um valor aí de Shift, calculando na inversão 40 vezes 10 a 0. Então, 40 vezes 10 a terceira, em notação científica, equivale a 4 vezes 10 a 4. Então, isso aí retorna para a gente, né, a resposta do item A. No item B, é pedido para calcular qual é a área da superfície em quilômetros quadrados. Então, a ideia é usar essa mesma informação. Eu já tenho o raio, e aí a fórmula que eu teria para ser utilizada nesse processo é a fórmula da superfície de uma esfera, que seria a aproximação da superfície da Terra. Então, na superfície, eu tenho essa expressão, 4π vezes r ao quadrado. Então, daqui o processo equivaleria a jogar essa função aqui, com esse dado, 4π, e escrevo 6,37 vezes 10 a terceira, e tudo isso ao quadrado. Porque aí a unidade que está em quilômetro vira quilômetro quadrado. Então, essa é igual a 4π, multiplico tudo isso daqui, eu vou colocar 6,37 ao quadrado, por enquanto, vezes 10 a quem
potência de potência sexta, quilômetros quadrados, e daí executando todos os cálculos, né, para finalização do processo, eu tenho que o resultado vai dar em torno de S, saúde, S vai ser aproximadamente, aí fazendo as contas, vamos pegar a nossa calculadora aqui, 4 shift SP, fazendo com todo cuidado, 4 shift SP vezes 6,37 ao quadrado, multiplicamos aqui, e aí fazemos, né, o 10 assistente repete, dá 509,9, 509,9, se eu escrever vezes 10 a sexta não fica na notação científica por conta do fator, então isso aqui daria aproximadamente 5,1 vezes 10 à oitava quilômetros quadrados, fazendo a aproximação aí para 5,1. Então isso aqui retornaria para a gente a resposta da superfície da Terra. E daqui a gente executa mais uma conta, o item C, que envolveria aí o volume, né? Então, o volume de uma esfera, caso que a aproximação da Terra seria 4/3 de πr ao cubo. Então, daqui eu teria 4/3 de π, e aí escrevo 6,37 vezes 10 à terceira, e isso ao cubo. Então, fazendo todas as contas, eu tenho um volume aí, né, de 4/3 de π, vamos fazer aqui um separado, 6,37 eu vou elevar ao cubo, e aqui eu vou deixar evidenciado que 10 à terceira vira 10 à nona. Então, fazendo todas as contas associadas a esse valor, você vai ter aí, no fim, um volume aproximado de 1,08 vezes 10 a 22, já escrevendo a notação científica, 22 não, perdão, vezes 10 a 12 quilômetros cúbicos, né? Quilômetros cúbicos. Vamos só conferir aqui para que a gente faça a conta. Vamos lá. Então eu tenho 4 shift ESP vezes 6,37, isso eu vou levar ao cubo, e isso tudo eu vou dividir por 3, né? Vou dividir isso aqui por 3, divido por 3, chego em 1082. 1082, quando eu vou e escrevo na notação científica, eu desloco, correndo 3 casas, então eu vou de 1082, aproximadamente 1082, 1, 2, 3, 1, 2, 3, o 2 aqui eu já omiti, então de 9 eu vou para 12, 1,082 ou 1,08 vezes 10 a 12 quilômetros cúbicos. Então isso resolve o primeiro exercício, e agora nós temos condição de resolver os demais aí, trabalhando na mesma linha. Então, vamos lá. Exercício 2. No exercício 2 é dado o seguinte: supondo que a água tem uma massa específica aí de 1 grama por centímetro cúbico. Então é informado que a água tem uma massa específica de 1 grama por centímetro cúbico. Massa específica, rapaziada, é uma maneira também indireta de mencionar um conceito que muitos de nós já conhecemos, que é o conceito de densidade. Por quê? Por conta da própria natureza das grandezas envolvidas. Eu estou fazendo a associação de uma grandeza de massa associado a quem? A centímetro cúbico, que é volume. Então, todas as vezes que eu ver, que eu ler, que eu tiver contato com esse termo massa específica, então eu estou falando, em outras palavras, de densidade. Então ele está mencionando o seguinte, que quer determinar a massa, ele quer a massa de 1 metro cúbico
de água em quilogramas. Então ele quer a massa de 1 metro cúbico em quilogramas. Então metro cúbico é volume e ele quer, na verdade, isso aqui em termos da massa em quilos. Mais adiante ele menciona o seguinte, olha, suponham que sejam necessárias 10 horas para drenar, 10 horas, período, para drenar um recipiente com 5.700 metros cúbicos de água. 5.700 metros cúbicos. O que ele quer é a vazão mássica da água do recipiente em quilogramas por segundo. Bom, essa vazão que ele está mencionando, vazão mássica, né? Você pode identificar, sem saber qual é exatamente a forma, pela unidade que ele quer que eu retorne resposta. Ele quer isso aqui em quilos por segundo. Então ele está mencionando que ao resolver isso aqui, eu vou resolver trabalhando com a razão de massa por unidade de tempo. E aí, se você observar, nós temos esses dados. Nós temos o tempo, que ele dá aqui, e a massa vai sair dessas informações que nós já temos anteriormente. Então vamos lá. O primeiro passo aqui é fazer a primeira parte, que é transformar essa massa aqui em quilogramas. Ele quer isso, a massa em quilogramas, só que eu tenho um problema, que a minha densidade aí é dada em gramas por centímetro cúbico. Então o que eu faço? Fazer uma modificação, reescrevendo essa função dentro de outra grandeza, né? Então vamos lá, 1 grama por centímetro cúbico. Então o que a gente sabe? Nós temos uma relação aí entre quilo e gramas, que 1 quilo equivale a 1000 gramas. Então onde eu escrevo 1 quilo aqui, 1000 gramas, posso escrever em notação científica, 10 a terceira em gramas, e aí eu já passo para escrever o que está em centímetros cúbicos. Aí eu tenho que tomar um pouco de cuidado. Unidade de comprimento que eu tenho para associação é metro. Então 1 metro, escrevo aqui porque eu vou cancelar, tem 100 centímetros, ou 10 ao quadrado em centímetros. Se eu fizer do jeito que está aqui, cancelar, tentar cancelar, já vou cometer um erro. Por quê? Porque a grandeza aqui de volume está em centímetro cúbico, e aqui eu tenho uma dimensão de comprimento. Então o que eu preciso? Fazer com que essa grandeza fique da mesma natureza dessa grandeza. Então, para que eu faça isso, eu vou elevar ao cubo. Quando eu elevo ao cubo, tudo que está aqui também vai ser elevado ao cubo. Então, 10 ao quadrado vira 10 à sexta. Por quê? Porque você está trabalhando com potência de potência. Então, 10 ao quadrado ao cubo vira 10 à sexta. Uma vez que você faz isso, aí sim, você tem condição de resolver o problema, né? Tendo condição de resolver, você sabe que vai cancelar grama com grama. Aqui você vai cancelar o centímetro, que é cúbico, com centímetro cúbico. E aí vai te restar as unidades que sobraram aqui, ó, quilos por metro que está ao cubo. Então daqui você vai ter 10 à sexta, dividido por 10 à terceira. E a unidade aqui dada em quilos por metro cúbico, que é o que você queria no fim das contas. É isso que você quer. Então, 1 grama por centímetro cúbico equivale a 10 à terceira quilos por metro cúbico, ou 1000 quilos por metro cúbico. Então, isso daqui é a sua densidade. Em muitas publicações de densidade, dá com uma letrinha chamada ρ, parece um P, mas é ρ. Então, por definição, a densidade é a razão entre massa e volume. Ele quer a massa de 1 metro cúbico de água. Então, o que eu faço? Isola a massa, vai ficar ρ vezes V, multiplicando aqui em cruz, tá vendo? Então a massa aqui vai ser igual ao produto de 10 à terceira, e aí eu vou colocar as unidades para mostrar para vocês que de fato o exercício vai conduzir a um resultado correto. É o que a gente chama de análise dimensional, quilos por metro cúbico, multiplicado, né, por volume de 1 metro cúbico, que ele está mencionando. Então está aqui. Quando você faz essa inserção, metro cúbico cancela, resta a unidade em quilos, e aí você tem a resposta aí 10 à terceira ou 1000 quilos. Isso é o resultado que a gente tem aí da primeira parte desse exercício, beleza? Então tá aí resolvido, tá feito. E agora nós vamos para a segunda parte. Ele quer calcular a tal da vazão mássica, né?
Bom, a vazão máxima aqui ele está mencionando que é o cálculo que você executa dividindo a massa que você tem por unidade de tempo. Então ele está falando que você vai drenar 10 horas para drenar um recipiente com 5.700 metros cúbicos de água. Então essa vazão máxima, vamos escrever aqui, vazão máxima, ela está associada a uma quantidade em massa, vou colocar aqui por unidade de tempo. O tempo a gente já sabe, vai ser dado o quê? Aqui no caso é dado em horas. No sistema internacional a gente precisa mudar, isso tem que estar em segundos, até porque ele está pedindo para que nós expressemos a resposta em quilos por segundo. E a massa a gente vai tirar do mesmo fato do que a gente fez anteriormente, ó, multiplicar a densidade pelo volume. A densidade nós já sabemos, nós calculamos lá que é 1.000 quilos por metro cúbico, e o volume que ele está mencionando aí, ó, é de 5.700 metros cúbicos. Então daqui você tem cancelado metro cúbico com metro cúbico, e você tem que o resultado é a associação de 1.000 vezes 5.700. Então daqui o que é interessante agora é que nós possamos e executemos a expressão fazendo uma única conversão, que é transformar a hora em segundo. É isso que eu preciso agora. Então, para poder fazer isso, né, o que eu faço? Transformo hora em segundo. Então eu tenho 10 horas e aí eu faço, se eu souber fazer direto, já faço a conta, uma hora tem 3.600 segundos, se não eu faço de forma detalhada. Uma hora tem 60 minutos e por sua vez, 1 minuto contém 60 segundos. Faço esse processo de forma bem gradual, cancelo minuto com minuto, hora com hora, aí eu tenho que o resultado aqui é 10 vezes 60 vezes 60, então você vai ter 3.600 vezes 10, que vai dar 36.000 segundos. Então daqui, e aí fica por conta de cada um, se quiser já dividir direto esse resultado, divide, se não, coloque notação científica e faça a divisão. Mas o fato é que você vai ter lá 5.700 vezes 1.000 dividido por 36.000. Então você pode cancelar todos os zeros que você encontrar. 0 com 0, 0 com 0, 0 com 0. Você vai ter 5.700 dividido por 36 e isso vai te dar, vamos fazer a continha aqui, é um valor aproximado aí de, vamos fazer aqui, a calculadora, 158 quilos por segundo. Então, aproximadamente 158 quilos por segundo. E aí está resolvido o exercício 2. Bem calculado, bem feito, né? Com todo cuidado, fazendo as conversões em unidades, de forma que a gente não cometa equívocos. Então, vamos lá agora para o exercício 3, né? O exercício 3 aqui, vamos só voltar aqui que eu acabei fechando aqui a lista. Vamos reabri-la. Vamos lá. Então eu tenho o seguinte, durante uma tempestade, parte da encosta de uma montanha de 2,5 quilômetros, né? Essa montanha, ela vai... Fechou de novo, a bateria está fraca. Vamos abrir aqui mais uma vez. Deixa eu abrir aqui mais uma vez. Perdão. Vamos lá. Durante uma tempestade, parte da encosta de uma montanha com 2,5 km de largura, 0,1 km de altura ao longo da encosta e 2 metros de espessura, desliza até uma vala, né, em uma avalanche de lama. Então você tem lá uma montanha, exercício 3, vamos colocar aqui.
Imagina que você tem uma montanha, uma encosta, né? Vamos colocar em um nível aqui, e aí desliza uma quantidade de lama muito grande. E aí ele menciona isso daí de forma a especificar que ela tem 2,5 km de largura. Essa quantidade em lama tem 0,8 km de altura. E aí você tem também que ela tem 2 metros de espessura. É isso. Ou seja, com essas três dimensões aqui, o que você tem é na verdade um volume de lama que vai descer dessa encosta e vai se depositar numa região que ele menciona aqui, que ele fala que é uma vala que tem uma dimensão. Ele menciona, suponha que a lama fique distribuída uniformemente em uma área quadrada do vale com 0,40 km de lado. Então ele vai depositar essa lama, né, vamos colocar assim, numa área, vamos fazer em perspectiva, né, ela vai se depositar numa área, né, que tem 0,40 km de lado. É isso que ele menciona. Né? Então, de modo que ele menciona que a lama tem uma densidade, então vou colocar aqui, ó, densidade da lama. Ele menciona que é 1.900 kg por metro cúbico. 1.900 quilos por metro cúbico. E ele quer calcular qual é a massa de lama existente, ou seja, a massa de lama, né, em uma área do vale de 4 metros quadrados. É isso que ele quer nesse exemplo. Então, o que eu estou mencionando? Tem uma quantidade imensa de lama caindo, dada por essas informações em termos de unidade, 2,5 de largura, 0,80 de altura, 2 metros de espessura. Essa lama vai cair, vai descer e vai se depositar numa área do vale que tem 0,40 km de lado. Ele menciona que a densidade da lama é conhecida e o que eu quero saber é a massa da lama em metros quadrados, em uma área de 4 metros quadrados. Primeira coisa que eu tenho que observar é que eu estou trabalhando com 3 dimensões, largura, altura e espessura. Então, na verdade, quando eu condenso essas 3 aqui, eu estou falando de um volume. Ok, já determinei. A questão é que eles estão em unidades diferentes, quilômetro, quilômetro e metro. Então é interessante escrever tudo na mesma unidade. Né? Aqui, pelo que o exercício me informa, eu posso fazer de qualquer maneira. Posso fazer uma escolha. Como eu estou trabalhando com valores muito pequenos aqui em termos de separação por vírgula, eu vou transformar isso aqui tudo em metros e resolver isso aqui em metros. Para fazer isso, eu multiplico, ou já faço direto, a conversão de quilômetros para metros. Então eu tenho que 2,5 quilômetros, 2,5 quilômetros. Se eu quiser, eu posso escrever da forma, né, em cadeia, como a gente tem feito, 2 a terceira, 1 quilômetro, 10 a terceira. Então isso aqui já retorna, cancelando quilômetro com quilômetro, 2,5 vezes 10 a terceira em metros, ou já direto 2.500 metros. Então se eu fizer isso, o volume de lama que desce dessa encosta é da ordem de 2.500, que multiplica 0,80 vezes 1.000, que é 800, vezes 2. Então, fazendo todas as contas aí, você vai ter, vou pegar aqui a calculadora agora, né? Vamos calcular isso. Aqui eu tenho 2 vezes. Agora eu venho aqui, calculo. Então vai me dar aí um resultado aproximado. Na verdade não é aproximado, é exato, de 4 vezes 10 a sexta metros cúbicos. Então isso aqui vai me dar 4 vezes 10 a sexta em metros cúbicos. Esse aqui é o volume de lama. Esse volume de lama, ele vai se depositar naquela área do vale. E aí eu tenho que
tentar encontrar uma maneira de como eu vou usar esse valor. Ora, a área do vale, vamos colocar aqui de novo em perspectiva, né? É uma área de um quadrado, né? Ela tem uma dimensão que é conhecida, tem na verdade duas dimensões que são conhecidas, ele menciona que tem 0,4 km de lado, e claro, quando essa lama se depositar, ela vai se depositar numa espessura. Essa espessura associada a essa dimensão que eu conheço, essas duas dimensões, vai me produzir um volume no qual essa lama vai se depositar. E aí sim eu posso comparar, porque eu vou estar trabalhando com volume de lama e volume na área do vale onde essa quantidade vai se depositar. Então daqui o que eu tenho é o seguinte, olha, o volume, né, do vale, né, vamos colocar assim, vai ser dado de que forma? De forma que eu posso escrever como 0,4 quilômetros vezes 0,4 quilômetros multiplicado por D, que seria no caso aí, ó, a espessura ou altura de lama que vai se depositar aqui. Como a gente tem convertido tudo para metros, então eu também vou converter essa dimensão para metros. Então significa que o volume do vale aí, volume do vale vai ser igual a 400, já convertendo, vezes 400 vezes D. E aí sim eu posso comparar esse dado que eu tenho aqui do vale com o que nós fizemos aqui embaixo. Então fazendo essa comparação, ou seja, comparando, igualando na verdade as duas relações, igualando, eu tenho o seguinte, eu tenho 400, agora eu posso apagar aqui, então eu vou ter aqui, ó, 400 vezes 400 vezes D igual a 4 vezes 10 a sexta. Então D vai ser igual a 4 vezes 10 a sexta. Se eu quiser, posso colocar, ó, 4 vezes 4 é 16. Isso daqui, ó, isso, fazendo o cálculo, vamos colocar um pouquinho mais acima aqui para não atrapalharmos. Fazendo o cálculo, metendo um asterisco aqui para fazer efeito. 4 vezes 4 dá 16. Você tem 4 zeros, 16 vezes 10 a quarta. Isso aqui é a mesma coisa que 16 vezes 10 a quarta. Fazendo todos esses cálculos aí, você vai chegar num D, né, igual a 25 metros. D vai ser igual a 25 metros. Só executando a conta de novo, né? Então, esse D vai ser a espessura que você quer calcular. Então, vamos lá. No exercício, ele pede mais. Ele pede o seguinte, que eu calcule a massa da lama existente em uma área de 4 metros quadrados do vale. E aí, o que eu preciso fazer? Não é muito complicado, que já que eu obtive a espessura, ele quer a massa numa área de 4 metros quadrados. Então, olha, isso aqui é uma dimensão de espessura. Eu vou multiplicar por um elemento de área, que ele menciona. Então, eu tenho aí, ó, a espessura que é 25, acabamos de encontrar. A área que ele menciona é de 4. Então, ele quer calcular aqui para a gente essa informação que vai me dar o quê? O volume de lama nessa pequena área, que é 100 metros cúbicos. Uma vez que a densidade da lama é fornecida, que é 1.900, né, quilos por metro cúbico, logo, uma vez que eu sei que isso daqui me representa o volume, eu tenho condições agora de identificar qual é a massa de lama que eu tenho em uma área de 4 metros quadrados. Então, a densidade, a gente sabe aí que é massa sobre volume, portanto, eu isolo o M, escrevendo como ρ vezes V, então aí eu tenho 1.900, que multiplica 100, portanto, a massa, né, dessa quantidade de lama é 1,9, já colocando notação científica, vezes 10 à quinta, né?
1, 2, 3, 3 mais 2, 5, em quilos. E aí eu resolvo esse exercício. Então tá feito esse processo aí. Eu tive que fazer algumas conversões. Eu tinha a quantidade de lama que descia da encosta. Essa quantidade eu converti tudo para metros cúbicos. Comparei com a área do vale, onde ela vai se depositar. E aí, área para multiplicar pela espessura vai virar volume. Aí eu poderia comparar volume que caiu de lama com volume da encosta, com volume que vai se depositar. Depois de tudo isso, eu achei a espessura da lama. E aí, ele queria, dentro dessa área do vale, qual era a quantidade em massa que você teria de lama. Então, ele separou lá 4 metros quadrados. A ideia era calcular qual era a massa. Uma vez que eu conhecia a densidade, naturalmente, para calcular, apenas fiz essa mudança. Converti aqui, trabalhando com volume dentro dessa pequena área, e usei a informação que era dada de densidade para chegar no valor de massa. Então, nós tínhamos isso aí, ó, 1,910 a quinta, ou 190 mil quilos de lama. Bastante coisa, né? Bom, vamos lá agora para o último exercício dessa listinha, né? Que é o exercício 4. Né? Exercício 4 aí, exercício bem interessante também, né? Que envolve mudanças, conversões. Ele menciona o seguinte: o ouro, né? Vamos colocar ali. Exemplo, exercício 4, né? Vamos escrevê-lo assim. O ouro, que tem uma densidade aí de 19,32, já vamos escrever a densidade. 19,32 gramas por centímetro cúbico. É mencionado aí que é um metal extremamente dúctil e maleável. Isso aí, ele pode ser, né, transformado, como é dito aí, em fios ou folhas muito finas. Né? E aí ele vem com os questionamentos. Né? No item A, se uma amostra de ouro tem uma massa de 27,63 gramas, tá? É prensada até se tornar uma folha com 1 micron, 1,00 micrometros. Aí já vale aquilo que nós comentamos. Olha, 1 micron é a mesma coisa que você multiplicar por 10 a menos 6 metros. Ele quer saber de espessura, né? É isso que ele está mencionando. E aí ele quer saber qual é a área dessa folha. A área dessa folha. É isso que ele quer calcular. Então, se isso daqui é espessura, ele quer determinar a área dessa folha. É isso que eu preciso. Correto? Como é que é a estrutura de montagem desse problema? Ó, densidade, massa, estou associando espessura, ele quer saber uma área. Então tudo isso nos leva a crer que eu posso trabalhar com essa expressão, ó, densidade, como sendo associação de massa e volume. Por que eu estou mencionando isso? Por que eu estou mencionando essa representação? Porque com os dados que eu tenho aqui no exercício é possível que eu consiga resolvê-lo da forma como nós temos. O propósito básico aqui é pensar o seguinte: olha, ele quer área, eu tenho espessura, mas ele já vai me dar a massa e a densidade. Então o caminho básico aqui seria começar por essa equação, isolando o volume. Por que isolando o volume? Porque eu sei que volume é uma associação que envolve o quê? Uma área e uma espessura. Por quê? Você está trabalhando com 3 dimensões, das quais é o produto de uma de 2 por outra de 1, somando 3 dimensões. Então daqui o caminho seria começar fazendo essa conta. Então eu vou lá e isolo o meu V, ou seja, eu vou só inverter a posição, V igual, né? Então vai virar lá M sobre Rho, e aí eu vou fazer as divisões. Bom, a massa é conhecida, 27,60, cadê lá? Esqueci aqui o valor, 27,63.
A densidade ali é dada, né, como 19,32. E aí eu vou executar o cálculo. Executando o cálculo dessa expressão, fazendo as contas aqui, então você vai ter um valor aí de 1, né, fazendo as contas, 1,43 centímetros cúbicos. E aí por que centímetros cúbicos? Porque olha só, a massa foi dada em gramas, a densidade grama por centímetro cúbico. Então lá na inversão de frações você tem centímetro cúbico por grama, logo você cancela grama com grama e aí você tem o retorno em centímetro cúbico. E aí vem a questão, porque olha só, o volume é dado, a espessura é dada em metros, isso aqui é centímetro cúbico, então tem que fazer uma conversão. Então daqui o que eu preciso fazer é transformar o que está em volumes por metro cúbico, é isso que eu preciso executar, porque daí eu consigo fazer a minha conta. Então daqui eu tenho 1,43 centímetros cúbicos e escrevo aqui, olha, 1 metro tem 100 centímetros, ou seja, 10 ao quadrado em centímetros. Do jeito que está aqui eu não posso cancelar, então eu elevo ao cubo, porque quando eu elevo ao cubo isso aqui vira centímetro cúbico, e eu consigo cancelar esse com esse, centímetro cúbico com centímetro cúbico, e aqui o metro vira em cúbico, só que 10 ao quadrado vai virar 10 à sexta. Então daqui eu vou ter o seguinte, ó, que é 1,43, e aí toma cuidado, tá? Isso é metro cúbico por 10 à sexta. Como é que eu posso reescrever isso aqui? Se eu jogar a base aqui para cima, eu mudo o sinal da potência, então daí eu tenho que o meu volume fica escrito em termos de V igual a 1,43 vezes 10 a menos 6, e aí metros cúbicos. Uma vez que eu tenho isso daqui em metros cúbicos, agora sim, volto para aquela expressão, volume igual a área vezes a espessura, e daqui eu consigo isolar a área. Eu isolo a área e escrevo ela como V sobre E. E aí, finalmente, eu venho e consigo desenvolver o processo. Então, o A vai ser igual a V sobre E. Então, 1,43 vezes 10 a menos 6, dividido pela espessura, que é 1 vezes 10 a menos 6. Aqui ficou até interessante, porque como a base e as potências são iguais, não posso cancelar. Então, portanto, a área aí é de 1,43 metros quadrados. Então, a área dessa folha de ouro que foi produzida aí no processo, beleza? Então, um exercício bem interessante, tem que ser feita uma conversão no início para poder, a partir daí, executar o processo com correção. Legal? Então, é isso aí. Vamos agora para o próximo item, né? No próximo item, ele quer o seguinte, ele quer calcular, se em vez disso, né? Vamos apagar aqui agora. Se em vez disso o ouro é transformado em um fio cilíndrico, ele está mencionando um fio cilíndrico, então vamos pensar, claro, fazendo um superdimensionamento assim, ó. Um fio cilíndrico de 2,5 micrometros de raio. Então, 2,5 micrometros de raio. Ele está perguntando agora para nós qual é o comprimento desse fio. É isso que ele está mencionando, né? Qual é o comprimento desse fio? Bom, se eu estou mencionando agora, né, em termos da estrutura num volume, então é o produto de duas dimensões. Eu tenho uma seção de área e tenho um comprimento, que é o tal do comprimento L. Eu sei que volume é área vezes esse comprimento. Só que a área dessa seção é a área de uma seção circular, então é π r ao quadrado vezes L. Então daqui o que eu precisaria fazer é basicamente trabalhar com a informação que eu já tenho, que é o volume, e escrever em termos
né, do comprimento do fio que ele quer calcular. Então o L é na verdade aqui, ó, V sobre πr ao quadrado. Então daí o que eu faço? Venho com um dado que a gente tem, que é 1,43, π eu repito, e aqui eu escrevo 2,5, com todo cuidado, né? Tem que escrever isso aqui em notação. Então, vezes 10 a menos 6, isso daqui vai ficar ao quadrado. Então, fazendo todas essas contas, né? Vamos fazer aqui as continhas. Então, eu vou ter lá que o meu comprimento, né? Fazendo a conta aqui na calculadora, vai me retornar aproximadamente, vamos fazer a conta aqui, 7,284 vezes 10 a quarta em metros. Metros. Ou seja, daria um fio aí de mais de 72 quilômetros. E isso vai nos conduzir à resposta aí do quarto exercício. Beleza? Item B. Então está aí feito. 4 exercícios relativos à conversão de unidades, né, trabalhando em notação científica e feitos com correção, utilizando algumas fórmulas, chegamos aos resultados sem muitos problemas. A questão é saber também fazer o uso bacana da calculadora, mas uma vez que você entendeu o conceito, fica bem explicado. Beleza? Valeu, muito obrigado. Se gostou, dá aquele joinha, curte o canal, ativa o sininho para as notificações. Isso aí, rapaziada, tamo junto. Valeu!